Hoje quero te convidar a uma jornada espiritual profunda, inspirada nas mensagens de Billy Graham, um homem que dedicou sua vida a apontar pessoas para a verdade do Evangelho. Ele frequentemente dizia: o coração do problema humano é o problema do coração humano. E é exatamente aí que começamos. Você já se perguntou por que, mesmo orando, jejuando e buscando a Deus, parece que suas bênçãos estão travadas? Será que algo, talvez sem você perceber, está bloqueando o que Deus quer fazer na sua vida? Não estamos falando de fórmulas mágicas ou rituais religiosos, mas de princípios bíblicos que Billy Graham enfatizava em suas cruzadas. Ele acreditava que Deus deseja abençoar seus filhos, mas muitas vezes somos nós que, sem saber, colocamos barreiras. Vamos começar com uma verdade que Graham repetia: o pecado separa o homem de Deus. Em Isaías 59:2 está escrito: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Talvez você pense: mas eu não vivo em pecado grave, eu vou à igreja. No entanto, Billy Graham nos lembrava que o pecado não é apenas o que fazemos, mas também o que deixamos de fazer, atitudes do coração que nos afastam da vontade de Deus. Hoje, vamos explorar o que pode estar bloqueando suas bênçãos, começando pelo orgulho, uma armadilha sutil que Graham alertava em suas pregações. Imagine uma pessoa chamada Ana, que ora todos os dias por um emprego melhor. Ela faz tudo certo aos olhos da igreja, mas guarda ressentimento contra um colega que a prejudicou. Ana não percebe, mas esse rancor é um bloqueio. Billy Graham dizia: você não pode carregar ódio no coração e esperar que Deus o abençoe plenamente. O orgulho nos faz acreditar que estamos sempre certos, que merecemos bênçãos por nossos esforços. Mas Deus olha o coração. Em Provérbios 16:5 lemos: todo soberbo de coração é abominação ao Senhor. Quando Graham pregava, ele contava histórias de pessoas que, ao se humilharem diante de Deus, viam portas se abrirem. Um jovem que ele conheceu em uma cruzada de 1957 em Nova York, confessou seu orgulho após anos de arrogância. Ao se arrepender, ele encontrou paz e, semanas depois, uma oportunidade de trabalho que transformou sua vida. Graham não prometia riquezas, mas enfatizava que a verdadeira bênção começa com um coração quebrantado. Pense nisto. O que está no seu coração hoje? Existe algo que você reluta em entregar a Deus? Talvez seja o orgulho de querer resolver tudo sozinho ou a relutância em perdoar. Billy Graham dizia: Deus não abençoa um coração que se fecha para Ele. Antes de culpar o mundo ou até mesmo Deus pelas portas fechadas, examine-se. Em Salmos 139, 23 e 24, Davi orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Essa deve ser nossa oração. O primeiro passo para desbloquear suas bênçãos é reconhecer que o problema pode estar dentro de você. Não é sobre merecer, mas sobre se alinhar com a vontade de Deus. Graham nos desafiava a nos rendermos completamente ao Senhor, pois só assim experimentamos sua paz e provisão. Vamos começar essa jornada olhando para dentro, com honestidade e fé. A barreira do rancor e a liberdade do perdão. Na jornada, para desbloquear suas bênçãos, o próximo obstáculo que Billy Graham frequentemente abordava é o rancor. Ele dizia: um coração que guarda mágoa é um coração que não pode receber a plenitude de Deus. Em suas cruzadas, Graham contava histórias de pessoas que, ao liberarem o perdão, experimentavam uma transformação espiritual. O rancor é como uma corrente invisível que nos prende ao passado, bloqueando o que Deus quer fazer no presente. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus é claro: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará.
Mas se não perdoardes, também vosso Pai não vos perdoará. Pense em João, um homem que ouviu Billy Graham pregar em 1973, no Brasil. João carregava amargura contra seu irmão por uma disputa de herança. Ele orava por paz, mas nada mudava. Durante a cruzada, Graham citou Efésios 4:31-32. Livrem-se de toda amargura, raiva e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente. João percebeu que seu rancor era o bloqueio. Ao perdoar seu irmão, ele sentiu um peso sair de seus ombros e, meses depois, reconciliou-se com a família. Billy Graham enfatizava que perdoar não é ignorar a dor, mas entregá-la a Deus. Ele dizia: você não perdoa porque a outra pessoa merece, mas porque Cristo perdoou você. O rancor nos faz viver como vítimas, mas o perdão nos liberta para sermos filhos de Deus. Quando guardamos mágoa, é como se disséssemos a Deus: eu não confio em ti para fazer justiça. Isso fecha nosso coração para suas bênçãos. Imagine uma mulher chamada Clara, que não fala com a mãe há anos por causa de palavras duras. Clara ora por prosperidade, mas sente um vazio. Billy Graham diria a ela: Clara, Deus não pode encher um coração que está cheio de amargura. Em Colossenses 3:13, lemos: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O perdão é um ato de obediência que abre portas espirituais. Graham contava a história de um homem em Londres em 1954 que guardava ódio de um ex-sócio que o traiu. Após ouvir a pregação sobre perdão, ele escreveu uma carta liberando o ressentimento. Dias depois, recebeu uma proposta de trabalho inesperada. Graham não dizia que o perdão garante riquezas, mas que ele alinha o coração com Deus, permitindo que suas bênçãos fluam. Ele perguntava: quem você precisa perdoar hoje? Não espere sentir vontade, faça-o por fé. O rancor não apenas bloqueia bênçãos, mas rouba sua paz. Billy Graham lembrava que Jesus, na cruz, perdoou até seus inimigos, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Se Cristo fez isso por nós, como podemos nos recusar a perdoar? O perdão não é fácil, mas é libertador. Graham sugeria começar com uma oração simples: Senhor, eu não consigo perdoar sozinho, mas com tua força eu escolho liberar essa mágoa. Pense no seu coração agora. Há alguém que você não perdoou? Talvez seja um amigo, um parente ou até você mesmo. Billy Graham dizia: o perdão é a chave que abre a porta para a graça de Deus. Não deixe o rancor ser uma muralha entre você e as promessas do Senhor. Escolha perdoar hoje, não por merecimento, mas por amor a Cristo. A armadilha da ingratidão. Billy Graham frequentemente dizia: um coração grato é um ímã para as bênçãos de Deus. Na jornada para desbloquear o que Deus tem para nós, a ingratidão é uma barreira sutil, mas poderosa. Graham alertava que, quando focamos no que nos falta, esquecemos o que já recebemos, e isso fecha nossos olhos para a bondade de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:18 está escrito: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A ingratidão nos rouba a alegria e bloqueia nossa conexão com o Pai. Pense em Maria, uma mãe que ouviu Graham pregar em 1962 em Chicago. Ela murmurava constantemente por não ter uma casa maior, ignorando o lar que Deus lhe dera. Durante a cruzada, Graham citou Salmos 104. Entrem por suas portas com ação de graças. Maria percebeu que sua ingratidão a impedia de ver as bênçãos diárias: saúde, família, provisões. Ao começar a agradecer, ela encontrou paz e, com o tempo, novas oportunidades surgiram. Graham dizia: a gratidão transforma o que temos em suficiente.
A ingratidão é como uma lente embaçada que distorce a realidade. Billy Graham contava a história de um agricultor que, em 1959, na Austrália, reclamava das chuvas escassas. Após ouvir Graham pregar sobre gratidão, ele fez uma lista do que Deus já havia providenciado. Um pequeno rebanho, uma família unida. Essa mudança de perspectiva o levou a confiar mais em Deus, e no ano seguinte, sua colheita dobrou. Graham não prometia milagres automáticos, mas ensinava que a gratidão abre o coração para a providência divina. Em Lucas 17, 11 e 19, Jesus cura 10 leprosos, mas apenas um volta para agradecer. Graham usava essa passagem para perguntar: você é como o um que agradece ou como os 9 que seguem em frente? A ingratidão nos faz esquecer que cada dia é um presente. Quando murmuramos, é como se disséssemos a Deus que suas bênçãos não são suficientes. Isso cria uma barreira espiritual, porque um coração ingrato não reconhece a mão de Deus. Imagine Pedro, um jovem que ora por um carro novo, mas reclama do ônibus que o leva ao trabalho. Billy Graham diria: Pedro, agradeça pelo que você tem e Deus cuidará do que você precisa. Em Filipenses 4:6, Paulo escreve: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A gratidão não é apenas um sentimento, é uma escolha. Graham incentivava a prática diária de listar 3 coisas pelas quais somos gratos. Ele dizia: comece com o básico, a vida, o ar que você respira, a salvação em Cristo. Essa disciplina muda nossa perspectiva. Em suas pregações, ele contava de uma viúva que, apesar da pobreza, agradecia a Deus por cada refeição. Sua fé inspirou outros e a comunidade a ajudou com provisões. A gratidão de um atrai as bênçãos para muitos. A ingratidão nos prende ao descontentamento, mas a gratidão nos liberta para confiar. Billy Graham perguntava: quando foi a última vez que você parou para dizer obrigado a Deus? Em Salmos 107, 1, lemos: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Um coração grato vê Deus em cada detalhe e se abre para suas promessas. A desconfiança que fecha as portas. Billy Graham sempre enfatizou que a fé é a chave para uma vida conectada a Deus. Ele dizia: sem fé é impossível agradar a Deus, e sem confiança você limita o que Ele pode fazer. Um dos maiores bloqueios para nossas bênçãos é a desconfiança, duvidar do amor, do poder ou da vontade de Deus. Em Hebreus 11:6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A desconfiança é como uma porta trancada que impede a entrada das promessas divinas. Considere Lucas, um homem que ouviu Graham em 1985, em Londres. Ele orava por cura de uma doença, mas no fundo duvidava que Deus se importasse com ele. Durante a cruzada, Graham citou Mateus 17:20. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Lucas percebeu que sua desconfiança o paralisava. Ao entregar suas dúvidas a Deus, ele encontrou paz e, com o tempo, sua saúde melhorou. Graham dizia: fé não é sentir, é confiar. A desconfiança muitas vezes vem disfarçada de realismo. Dizemos: Deus pode, mas será que quer me ajudar? Billy Graham contava a história de uma mulher em 1960 na África que duvidava que Deus proveria após perder o emprego. Após ouvir Graham pregar sobre a providência divina, ela orou com fé, confiando em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Dias depois, uma amiga a indicou para um novo trabalho. Graham lembrava: Deus honra a fé, não a dúvida.
Pense em Sarah, que ora por sua família, mas teme que Deus não a ouça por causa de erros passados. Billy Graham diria: Sarah, Deus não é como os homens. Ele perdoa e age quando confiamos. Em Marcos 11:24, Jesus diz: Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que o receberão, e assim será. A desconfiança nos faz olhar para as circunstâncias, mas a fé olha para o caráter de Deus. Graham ensinava que a fé cresce quando conhecemos a palavra. Ele dizia: leia a Bíblia, pois ela é o alimento da fé. Em suas cruzadas, ele contava de um jovem que, em 1970, nos Ensino-Seiuá, superou o medo do futuro ao meditar em Isaías 41:10. Não temas, pois estou com você. Esse jovem começou a confiar, e Deus abriu portas para um ministério. A desconfiança nos faz recuar, mas a fé nos faz avançar. A Bíblia está cheia de exemplos de confiança. Abraão creu em Deus e partiu para uma terra desconhecida. Davi enfrentou Golias com fé em Deus. Billy Graham perguntava: o que está te fazendo duvidar hoje? Entregue isso a Deus. Ele sugeria orar como o homem em Marcos 9:24. Creio, ajuda-me na minha incredulidade. A fé não elimina perguntas, mas escolhe confiar apesar delas. A desconfiança bloqueia bênçãos, porque nos faz agir como se Deus não fosse suficiente. Billy Graham dizia: Deus não promete um caminho sem tempestades, mas promete estar com você nelas. Em Salmos 37:5 lemos: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Pare de tentar controlar tudo. Confie que Deus é bom e fiel. O peso da desobediência. Billy Graham dizia: obedecer a Deus é o caminho para a verdadeira liberdade. Um dos bloqueios mais sérios para nossas bênçãos é a desobediência, escolher nosso próprio caminho em vez da vontade de Deus. Graham enfatizava que Deus não nos força a obedecer, mas suas bênçãos fluem quando andamos em seus caminhos. Em Deuteronômio 28:1-2, lemos: se obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, todas estas bênçãos virão sobre vocês. A desobediência, mesmo em coisas pequenas, cria uma barreira entre nós e o plano de Deus. Imagine Raquel, uma jovem que ouviu Graham em 1991, na Escócia. Ela sabia que Deus a chamava para abandonar um relacionamento que a afastava da fé, mas resistia por medo de ficar sozinha. Durante a cruzada, Graham citou 1 Samuel 15:22. Obedecer é melhor do que sacrificar. Raquel decidiu obedecer, terminou o relacionamento e, meses depois, encontrou paz e um propósito maior. Graham dizia: a obediência abre portas que nenhum sacrifício pode abrir. A desobediência muitas vezes é sutil. Ignoramos uma convicção do Espírito, justificamos pequenas mentiras ou adiarmos o que Deus nos pede. Billy Graham contava a história de um homem em 1954, na Inglaterra, que sentia Deus o chamando para ajudar uma missão local, mas recusava por falta de tempo. Após ouvir Graham pregar sobre obediência, ele se envolveu na missão e viu sua vida transformada. Graham lembrava: Deus não abençoa onde há rebeldia. Pense em Daniel, que sabe que deve parar de fofocar no trabalho, mas continua porque todo mundo faz. Billy Graham diria: Daniel, Deus honra quem escolhe o caminho reto, mesmo que seja difícil. Em João 14:15, Jesus diz: se me amarem, obedecerão aos meus mandamentos. A obediência não é sobre perfeição, mas sobre um coração disposto a seguir a Deus. Graham ensinava que a desobediência vem de querer controlar nossa vida. Ele dizia: quando você diz não a Deus, está dizendo sim às suas limitações. Em suas cruzadas, ele citava Jonas, que fugiu de Deus, mas só encontrou paz ao obedecer.
Graham contava de uma mulher que, em 1975, nos Isileua, resistia em perdoar um parente, apesar da clara direção de Deus. Ao obedecer, ela foi liberta da amargura e sua família se reconciliou. A Bíblia mostra que a obediência traz bênçãos. José obedeceu a Deus na prisão e Deus o exaltou. Noé construiu a arca por fé e sua família foi salva. Billy Graham perguntava: o que Deus está te pedindo hoje? Não adie. Ele sugeria orar: Senhor, mostra-me onde estou desobedecendo e dá-me força para seguir teu caminho. A obediência é um ato de confiança no plano perfeito de Deus. A desobediência bloqueia bênçãos porque nos coloca fora da vontade de Deus. Billy Graham dizia: Deus não pode guiar um coração que não se submete. Em Isaías 1:19 lemos: se quiserem e obedecerem, comerão os melhores frutos desta terra. Entregue a Deus aquela área da sua vida onde você resiste. A obediência é o caminho para a plenitude. A distração do materialismo. Billy Graham alertava: o mundo promete tudo, mas entrega vazio. Uma das barreiras que bloqueiam nossas bênçãos é o materialismo, a obsessão por bens, status ou conforto que rouba nosso foco de Deus. Graham dizia que, quando colocamos as coisas materiais acima do reino, nosso coração se afasta da verdadeira fonte de bênçãos. Em Mateus 6:24, Jesus adverte: ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O materialismo nos faz buscar segurança no que é temporário, em vez de confiar no eterno. Considere André, um homem, que ouviu Graham em 1984, no Japão. Ele trabalhava incansavelmente para comprar uma casa maior, mas sentia um vazio. Durante a cruzada, Graham citou 1 Timóteo 6:10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. André percebeu que sua busca por riquezas o afastava de Deus. Ao priorizar a fé, ele encontrou contentamento e, com o tempo, Deus proveu de forma inesperada. Graham dizia: as verdadeiras bênçãos não estão no que você possui, mas em quem você segue. O materialismo é enganoso porque parece inofensivo. Comprar algo novo, querer um carro melhor. Não há nada errado nisso, até que se torna nossa prioridade. Billy Graham contava a história de uma jovem em 1966, na Alemanha, que vivia para seguir tendências da moda, mas sentia-se insatisfeita. Após ouvir Graham pregar sobre buscar o reino primeiro, Mateus 6:33, ela começou a investir tempo em sua igreja. Sua alegria voltou, e Deus abriu portas em sua carreira. Graham lembrava: o que você valoriza revela onde está seu coração. Pense em Laura, que ora por paz financeira, mas gasta impulsivamente para impressionar amigos. Billy Graham diria: Laura, Deus quer te abençoar, mas você precisa colocar Ele em primeiro lugar. Em Lucas 12:15, Jesus diz: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. O materialismo nos faz correr atrás do vento, enquanto Deus oferece plenitude. Graham ensinava que o antídoto para o materialismo é a generosidade. Ele dizia: dê com alegria, e você descobrirá que Deus multiplica o que você entrega. Em suas cruzadas, ele contava de um casal que, em 1979, nas Filipinas, doou parte de sua renda para uma missão, apesar de suas próprias dificuldades. Logo após, receberam uma promoção inesperada. Graham não prometia riquezas, mas enfatizava que Deus honra quem prioriza o reino. A Bíblia nos mostra exemplos claros. O jovem rico, em Marcos 10:17-22, não conseguiu seguir Jesus porque amava suas posses. Em contrapartida, Zaqueu, em Lucas 19, abriu mão de sua ganância e encontrou salvação. Billy Graham perguntava: o que está ocupando o trono do seu coração?
Ele sugeria praticar a gratidão e a doação para quebrar as correntes do materialismo. Comece pequeno, dizia, mas dê com fé. O materialismo bloqueia bênçãos porque nos faz confiar em coisas, não em Deus. Billy Graham dizia: você nunca verá um carro fúnebre puxando um cofre. Em Eclesiastes 5:10, lemos: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Liberte seu coração do desejo por mais e confie que Deus suprirá suas necessidades. O perigo da autossuficiência. Billy Graham frequentemente dizia: o maior obstáculo para a bênção de Deus é achar que não precisamos dele. Autossuficiência, confiar em nossas próprias forças, planos ou habilidades em vez de Deus, é uma barreira que bloqueia suas promessas. Graham lembrava que Deus trabalha através de corações humildes que reconhecem sua dependência. Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Pense em Marcos, um empresário que ouviu Graham em 1989 na Austrália. Ele confiava em sua inteligência para resolver tudo, mas enfrentava crises constantes. Durante a cruzada, Graham citou João 15:5. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Marcos percebeu que sua autossuficiência o afastava de Deus. Ao buscar orientação divina em oração, encontrou soluções para seus negócios e paz interior. Graham dizia: Deus não ajuda quem acha que pode tudo sozinho. A autossuficiência é sedutora, porque o mundo aplaude quem se vira. Mas Billy Graham alertava: quando você se coloca no centro, Deus fica à margem. Ele contava a história de um estudante em 1957, nos Siruneum, que planejava sua carreira sem consultar Deus. Após ouvir Graham pregar sobre rendição, ele orou por direção e foi guiado a um caminho inesperado, mas abençoado como missionário. Graham enfatizava: os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. Imagine Ana, que enfrenta um problema familiar e tenta resolvê-lo sozinha, sem orar. Billy Graham diria: Ana, entregue isso a Deus. Ele vê o que você não vê. Em Jeremias 17:5 lemos: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. A autossuficiência nos cega para a sabedoria divina, limitando o que Deus pode fazer em nossas vidas. Graham ensinava que a humildade é o antídoto para a autossuficiência. Ele dizia: admita que você precisa de Deus, e Ele agirá. Em suas cruzadas, ele citava Pedro, que após tentar caminhar sobre as águas por conta própria, afundou até clamar por Jesus, Mateus 14:30. Graham contava de uma mulher em 1971, no Brasil, que insistia em resolver suas finanças sozinha. Ao confiar em Deus, ela recebeu ajuda inesperada de um parente. Renda-se, dizia Graham, e Deus abrirá caminhos. A Bíblia reforça isso. Davi, antes de enfrentar Golias, declarou: o Senhor me livrará. 1 Samuel 17:37. Maria, ao aceitar o chamado de Deus, disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Billy Graham perguntava: onde você está tentando andar sozinho? Ele sugeria orar diariamente: Senhor, guia meus passos, pois sem ti eu nada sou. A dependência de Deus é a chave para desbloquear suas bênçãos. A autossuficiência bloqueia bênçãos porque nos faz ignorar o poder de Deus. Billy Graham dizia: você não é forte o suficiente para carregar o mundo, mas Deus é. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo ouviu: minha graça é suficiente para você. Pare de confiar apenas em você. Entregue seus planos a Deus e confie que Ele sabe o melhor. A corrente da ansiedade. Billy Graham dizia: a ansiedade é um ladrão que rouba sua paz e bloqueia sua fé. Em um mundo cheio de preocupações,
A ansiedade é uma armadilha que nos impede de receber as bênçãos de Deus. Graham ensinava que quando deixamos o medo do futuro dominar, perdemos a confiança na providência divina. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo escreve: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações." Pense em Sofia, uma mulher que ouviu Graham em 1994, na Coreia do Sul. Ela vivia ansiosa com as finanças, mesmo orando regularmente. Durante a cruzada, Graham citou Mateus 6,34. "Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações." Sofia percebeu que sua ansiedade a impedia de confiar. Ao entregar suas preocupações a Deus, ela encontrou calma e, semanas depois, uma solução para suas dívidas. Graham dizia: "Deus não pode encher de paz um coração cheio de medo. A ansiedade nos faz focar no e se, em vez de no Deus é." Billy Graham contava a história de um pai em 1969, no Canadá, que temia pelo futuro de seus filhos. Após ouvir Graham pregar sobre descansar em Deus, ele começou a orar com fé, citando Salmos 55, 22. "Lançai sobre o Senhor a vossa carga, e Ele vos sustentará." Sua confiança cresceu, e Deus guiou seus filhos para caminhos seguros. Graham lembrava: a ansiedade é falta de fé disfarçada. Imagine Pedro, que perde o sono, preocupado com seu emprego. Billy Graham diria: "Pedro, leve isso a Deus em oração, e Ele te dará paz." Em 1 Pedro 5,7, lemos: "Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês." A ansiedade nos faz carregar fardos que pertencem a Deus, bloqueando a liberdade que Ele oferece. Graham ensinava que a oração é o remédio para a ansiedade. Ele dizia: "Leve suas preocupações a Deus e deixe-as lá." Em suas cruzadas, ele contava de uma enfermeira que, em 1980, nos meio-a, vivia tensa com a saúde de um paciente. Após orar e confiar, ela viu o paciente melhorar e sentiu paz. Graham sugeria começar o dia com uma oração simples: "Senhor, entrego este dia a Ti, guia-me." Isso renova nossa confiança. A Bíblia está cheia de exemplos. Marta, em Lucas 10, 41, foi repreendida por Jesus por estar ansiosa e afadigada. Em contrapartida, Davi escreveu: "Quando estou com medo, confio em Ti." Salmos 56, 3. Billy Graham perguntava: "O que está te tirando a paz hoje?" Ele incentivava a meditar na palavra, como Isaías 26, 3. "Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti." A paz de Deus é uma bênção que a ansiedade bloqueia. A ansiedade nos prende ao medo, mas a confiança em Deus nos liberta. Billy Graham dizia: "Deus não promete um futuro sem problemas, mas promete estar com você." Pare de tentar prever o amanhã, entregue suas preocupações a Deus e confie que Ele está no controle. Em Mateus 11, 28, Jesus diz: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." A armadilha da comparação. Billy Graham dizia: "Quando você se compara aos outros, perde de vista o que Deus tem para você." A comparação é uma armadilha que bloqueia nossas bênçãos ao nos fazer sentir insuficientes ou invejosos. Graham ensinava que Deus tem um plano único para cada um, e focar na vida alheia nos rouba a alegria e a gratidão. Em Gálatas 6,4, Paulo escreve: "Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém." A comparação nos desvia do propósito que Deus nos deu. Pense em Clara, uma jovem que ouviu Graham em 1987, na Argentina. Ela invejava a promoção de uma colega, sentindo-se menosprezada por Deus.
Durante a cruzada, Graham citou Salmos 139:14. So fearfully and wonderfully made. Clara percebeu que sua comparação a impedia de valorizar seus dons. Ao abraçar seu chamado como professora, ela encontrou realização e impactou vidas. Graham dizia: Deus não te criou para ser outra pessoa, mas para ser você. A comparação é um veneno sutil. Vemos o carro novo do vizinho, a família perfeita, nas redes sociais e esquecemos nossas bênçãos. Billy Graham contava a história de um músico em 1963, na França, que invejava a fama de outro artista. Após ouvir Graham pregar sobre contentamento, ele focou em usar sua música para Deus. Sua carreira floresceu de forma inesperada. Graham lembrava: a inveja é um ladrão que rouba sua paz. Imagine João, que ora por sucesso, mas se sente inferior ao comparar-se com amigos mais ricos. Billy Graham diria: João, Deus te deu dons únicos, use-os para a sua glória. Em 1 Coríntios 12, 4, 5, lemos: há diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o mesmo Senhor. A comparação nos faz desprezar o que Deus nos confiou. Graham ensinava que a gratidão combate a comparação. Ele dizia: olhe para o que Deus te deu, não para o que os outros têm. Em suas cruzadas, ele contava de uma mãe que, em 1976, no México, invejava a casa de uma amiga. Ao agradecer por sua família e lar simples, ela sentiu alegria e, mais tarde, Deus proveu uma casa melhor. Graham sugeria escrever uma lista diária de bênçãos para manter o foco no que Deus faz. A Bíblia mostra os perigos da comparação. Saul invejou Davi e perdeu sua paz. 1 Samuel 18, 8, 9. Em contrapartida, João Batista disse sobre Jesus: ele deve crescer e eu diminuir. João 3:30. Billy Graham perguntava: com quem você está se comparando? Ele incentivava a meditar em Romanos 12, 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Cada um tem um papel único no plano de Deus. A comparação bloqueia bênçãos porque nos faz rejeitar o que Deus planejou para nós. Billy Graham dizia: você é uma obra-prima de Deus, pare de querer ser a cópia de outra pessoa. Em Efésios 2:10, lemos: somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Pare de olhar para os lados. Abrace sua jornada com gratidão e confiança no Criador. A escolha de viver para Deus. Billy Graham dizia: a maior bênção é estar alinhado com a vontade de Deus. Chegamos ao final da nossa jornada. E a última barreira que bloqueia suas bênçãos é a falta de compromisso total com Deus. Graham ensinava que uma vida dividida, querendo Deus e o mundo, nos impede de receber a plenitude que Ele promete. Em Mateus 6:33, Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Viver para Deus é a chave para desbloquear suas bênçãos. Pense em Tiago, que ouviu Graham. Em 1998, na Flórida, ele frequentava a igreja, mas vivia para prazeres mundanos. Durante a cruzada, Graham citou Apocalipse 3:16. Você é morno e vou vomitá-lo da minha boca. Tiago decidiu entregar sua vida completamente a Cristo. Ele abandonou hábitos destrutivos e encontrou propósito em servir na igreja. Graham dizia: Deus não abençoa uma vida que anda na cerca. A falta de compromisso é como tentar servir dois senhores. Billy Graham contava a história de uma empresária em 1965, na Inglaterra, que priorizava lucros acima da fé. Após ouvir Graham pregar sobre rendição total, ela alinhou seus negócios aos princípios bíblicos. Sua empresa prosperou, mas, mais importante, ela ganhou paz. Graham lembrava: quando você dá tudo a Deus, Ele te dá mais do que você pode imaginar. Imagine Lúcia, que ora por direção,
mas hesita em abandonar amizades que a afastam de Deus. Billy Graham diria: Lúcia, escolha hoje a quem você servirá. A Josué 24:15, lemos: Escolham hoje a quem servirão, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O compromisso total não é sobre perfeição, mas sobre colocar Deus em primeiro lugar em cada decisão. Graham ensinava que a rendição diária é essencial. Ele dizia: comece cada dia dizendo: Senhor, hoje é teu. Em suas cruzadas, ele contava de um jovem que, em 1982, na Tailândia, decidiu dedicar sua carreira a Deus após anos de egoísmo. Ele se tornou pastor e impactou milhares. Graham perguntava: o que está te segurando? Entregue tudo a Deus. Ele sugeria orar: Senhor, toma meu coração. Vivo para ti. A Bíblia mostra o poder do compromisso. Daniel escolheu honrar Deus, mesmo enfrentando leões. Daniel 6:10. Paulo disse: para mim, o viver é Cristo. Filipenses 1:21. Billy Graham desafiava: você está vivendo para Deus ou para si mesmo? Ele incentivava pequenos passos: ler a Bíblia, orar, servir aos outros. Essas escolhas alinham sua vida com o propósito divino. A falta de compromisso bloqueia bênçãos porque divide seu coração. Billy Graham dizia: Deus quer todo o seu coração, não apenas uma parte. Em Romanos 12:1, lemos: ofereçam-se a Deus como sacrifício vivo. Hoje, escolha viver para Ele. Entregue seus medos, planos e sonhos. Deus honrará sua decisão com bênçãos que vão além do que você imagina. Se esta mensagem tocou seu coração, não pare por aqui. Inscreva-se no nosso canal para receber mais conteúdos inspirados na Palavra de Deus. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e comente: quero viver para Deus. Junte-se à nossa comunidade de fé e cresça conosco na jornada com Cristo.